Vivemos em um mundo onde as duas maiores potências globais, Estados Unidos e China, estão ao mesmo tempo em confronto e profundamente conectadas. Enquanto disputam influência geopolítica e tecnológica, há algo que muitos ainda não perceberam. Os Estados Unidos dependem da China de maneira estrutural, tanto no acesso à tecnologia quanto nos recursos naturais essenciais para manter a sua economia funcionando. Mas como essa dependência foi construída? Por que a maior potência militar do mundo precisa tanto de seu principal rival estratégico? E o que isso significa para o futuro? Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas dessa relação complexa. Vamos entender como os Estados Unidos se tornaram reféns da tecnologia chinesa, da indústria de fabricação e dos recursos naturais críticos, e por que romper essa dependência tem se mostrado mais difícil do que se imaginava. Nas últimas décadas, a China deixou de ser apenas a fábrica do mundo para se tornar um centro global de inovação tecnológica. Empresas como Huawei, Xiaomi, Alibaba e Tencent hoje competem lado a lado com gigantes como Apple, Amazon e Google. O governo chinês investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, destinando bilhões de dólares à formação de engenheiros, construção de centros tecnológicos e incentivo a startups locais. Nos setores de inteligência artificial, computação quântica, robótica e telecomunicações, a China já rivaliza com os Estados Unidos e, em alguns aspectos, até os ultrapassa. Além disso, o domínio na produção de chips mais simples, baterias e componentes eletrônicos tornou o país uma peça-chave para o funcionamento de todo o ecossistema tecnológico global, inclusive das maiores empresas americanas. Os produtos que usamos todos os dias, como smartphones, notebooks, roteadores, eletrodomésticos, carros, todos têm algo em comum. Alguma parte deles passou pela China. Mesmo que o design seja feito nos Estados Unidos, a montagem, a fabricação de componentes ou até mesmo os testes finais ocorrem em solo chinês. Empresas como a Apple dependem profundamente de fábricas chinesas, como a Foxconn, para montar seus iPhones. A Tesla possui fábricas em Xangai que abastecem parte do mercado mundial com carros elétricos. E outras gigantes americanas também mantêm centros de produção ou fornecedores estratégicos no país asiático. Isso não acontece por acaso. A China possui uma combinação difícil de ser replicada: mão de obra qualificada e em grande escala, infraestrutura de transporte eficiente, políticas de incentivo à exportação e especialização em produção de alta complexidade. Mas a dependência americana vai além da produção industrial. Ela está enraizada nos recursos naturais que a China controla, especialmente as chamadas terras raras. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a produção de chips, smartphones, baterias, turbinas eólicas, carros elétricos, sistemas de guiagem de mísseis e muitos outros equipamentos de alta tecnologia. A China domina mais de 60% da extração e quase 90% do refino desses materiais no mundo. Ou seja, mesmo que outros países tenham reservas, é a China quem possui o controle da cadeia de processamento. E é esse refino que transforma o minério bruto em material utilizável. Sem esses elementos, os Estados Unidos simplesmente não conseguem sustentar seus projetos de inovação tecnológica, defesa e transição energética. Empresas americanas continuam investindo na China, mesmo em meio às tensões geopolíticas. Essa dependência se tornou também uma questão de segurança nacional. Um possível conflito em Taiwan, por exemplo, poderia interromper o fornecimento de chips essenciais. Sanções econômicas, bloqueios comerciais ou disputas militares poderiam travar as exportações de terras raras, impactando diretamente o setor de defesa americano. Os Estados Unidos sabem disso e têm buscado reduzir riscos, investindo em programas como o CHIPS Act, que visa incentivar a produção doméstica de semicondutores. Mas isso leva tempo e a vulnerabilidade permanece. O futuro é incerto, mas alguns cenários estão em jogo. Um deles é o desacoplamento progressivo, tentando reconstruir sua indústria interna e buscar novos fornecedores. Outro é o cenário de cooperação tensa,
onde mesmo com disputas políticas, as trocas comerciais continuam por necessidade mútua. Há também o risco de conflito mais direto, caso as tensões geopolíticas se agravem, o que traria impactos devastadores à economia global. A pergunta que fica é: será que os Estados Unidos conseguirão reduzir sua dependência da China sem prejudicar sua própria economia? A dependência dos Estados Unidos em relação à China não é um detalhe. É uma coluna invisível que sustenta parte da economia americana. Tecnologia, recursos naturais, energia verde, indústria, inovação. Tudo isso está profundamente entrelaçado com a potência asiática. Romper esse elo pode significar perder competitividade. Mantê-lo pode representar riscos estratégicos. Estamos diante de uma relação complexa, onde rivalidade e interdependência caminham lado a lado. E você? Acha que essa dependência é uma fraqueza americana ou uma oportunidade para repensar o equilíbrio global? Muitos países tentaram encontrar alternativas à China, como o Vietnã, Índia e México. No entanto, a escala, a eficiência e o custo-benefício oferecidos pela indústria chinesa ainda não encontram rival. Além disso, a China construiu ecossistemas industriais interligados, onde fornecedores, distribuidores e fábricas operam de forma sincronizada. Essa rede leva anos ou décadas para ser reproduzida em outro país. O resultado? Imagine uma cadeia de suprimentos como uma engrenagem complexa. Se uma parte para, tudo trava. A interconexão entre Estados Unidos e China nesse sentido é profunda. Peças de servidores, placas de vídeo, sensores, módulos de câmeras, telas, cabos e conectores. Muitos desses componentes são fabricados, montados ou testados em fábricas chinesas. Mesmo empresas que compram de Taiwan ou da Coreia do Sul frequentemente dependem de fábricas instaladas na China para finalizar seus produtos. Uma interrupção nessas cadeias, seja por um conflito, sanções ou desastres naturais, pode afetar desde o funcionamento de hospitais até o fornecimento de sistemas militares. A corrida por energias limpas trouxe outro elemento de dependência: os veículos elétricos e tecnologias verdes. Baterias de lítio, essenciais para carros elétricos, dependem de materiais como cobalto, grafite e níquel, e a China é líder mundial no refino desses insumos. Além disso, 80% dos painéis solares do mundo são fabricados na China. Os Estados Unidos, embora avancem com políticas de transição energética, não possuem infraestrutura suficiente para competir nesse setor sem a ajuda de produtos e materiais vindos da China. Em 2018, o governo Trump iniciou uma guerra comercial contra a China, impondo tarifas bilionárias em centenas de produtos. A intenção era forçar as empresas americanas a saírem da China e proteger a indústria nacional. O resultado foi ambíguo. Houve aumento de preços para consumidores americanos, reorganização de cadeias de produção e tensão diplomática crescente. Mas a dependência estrutural permaneceu. A administração Biden manteve várias dessas tarifas e adicionou novas restrições, especialmente no setor de semicondutores e inteligência artificial. Mesmo assim, empresas americanas continuam incapazes de cortar completamente os laços com a China.